Michel de Montaigne foi um filósofo, escritor, político francês, considerado um dos precursores do pensamento moderno e criador do gênero literário conhecido como ensaio. Nascido em uma família nobre, recebeu uma educação humanista clássica desde a infância, o que influenciou fortemente na sua visão de mundo. Atuou como magistrado, conselheiro político, foi uma figura que teve uma vida reclusa, né, de certo modo. No momento em que ele viveu na torre, em sua propriedade particular, ele escreveu uma das suas obras mais importantes, Os Ensaios. Publicada pela primeira vez no ano de 1580, uma coletânea de reflexões pessoais sobre temas diversos como moral, política, religião, educação, morte, natureza humana. Com um estilo mais introspectivo, Montaigne inaugurou uma abordagem filosófica baseada na dúvida, na observação de si mesmo, na valorização da experiência individual. Em suas ideias centrais está o ceticismo. O ceticismo, especialmente a ideia da desconfiança em relação à razão absoluta e o conhecimento dogmático. O relativismo cultural, ao comparar os costumes dos europeus com o costume dos povos indígenas no Novo Mundo, e especialmente quando a gente fala em relativismo cultural, o Montaigne tem um peso muito grande porque nem existia o termo relativismo cultural na época dele. Relativismo cultural é uma discussão que só vai ser aprimorada pela antropologia no século XX. O Montaigne, no início da Era Moderna, já estava preparando o terreno para essa discussão. Ele defendia o autoconhecimento, a tolerância como caminhos para uma vida mais equilibrada e consciente. O que nos interessa é a análise do ensaio dos coxos. Esse ensaio é muito importante porque é uma das peças mais ricas e intrigantes da obra Ensaios, do Michel de Montaigne. Escrito no século XVI, esse texto se insere na tradição humanista e cética que caracteriza ali o pensamento montainesco. Nele, Montaigne faz uma crítica aguda às superstições, às crenças populares e, principalmente, aos julgamentos apressados, às interpretações místicas e às leituras proféticas de certos acontecimentos que permeavam o cenário histórico que ele estava inserido. O ceticismo é algo que está muito forte no pensamento do Montaigne, o aluno tem que lembrar disso, ele não pode tirar do horizonte essa ideia de que não se deve aceitar verdades absolutas, não se deve pensar em fatos como algo absolutamente incontestável. Ele aborda o julgamento sobre os coxos. Na verdade, o termo coxo é utilizado para se referir a aleijados, pessoas com deficiências físicas. É uma metáfora para a tendência humana de atribuir significados ocultos ou sobrenaturais a coisas que muitas vezes são simples coincidências e causas naturais que são ignoradas. É muito importante lembrar que os ensaios tratam também de profecias, bruxarias, adivinhações, temas que estão muito presentes no imaginário europeu renascentista. Montaigne questiona a credulidade popular, aponta como a ignorância e o medo faz com que as pessoas se apeguem a explicações míticas ou religiosas, em vez de recorrer à razão e à experiência. Dos coxos, assim como em outros ensaios de Montaigne, é possível perceber um estilo livre, um estilo solto, uma escrita que não tem uma rigidez muito forte. Ele vai de um assunto para o outro com muita naturalidade, refletindo sobre movimentos da própria mente. Isso cria uma sensação de conversa direta com o leitor.
dos coxos funciona quase como um ponto de partida simbólico. Ao falar sobre pessoas com deficiências físicas e a forma como eles eram vistos na época, muitas vezes como um sinal de mau agouro, como um castigo divino, Montaigne está, na verdade, refletindo sobre preconceitos, pensamentos mágicos que moldam a visão de mundo das pessoas. A crítica se estende aos julgamentos morais, políticos, baseados em interpretações meramente supersticiosas. O autor expressa uma preocupação muito grande com o modo como a ignorância alimenta os comportamentos e torna as pessoas muitas vezes irracionais. Sua abordagem revela uma visão profundamente moderna. A busca por um olhar racional, cético, tolerante, diante das diferenças e da diversidade das experiências humanas. Montaigne não nega que existam coisas que são inexplicáveis, mas ele rejeita a ideia de que tudo precisa de uma explicação sobrenatural. Seu ceticismo, contudo, não é algo destrutivo. Ele se apresenta como uma forma de humildade diante dos limites do próprio conhecimento humano. É muito importante agora ter o entendimento sobre alguns trechos, algumas ideias que eu extraí diretamente do ensaio dos coxos, para a gente fazer uma discussão sobre temas que também estão muito presentes no imaginário contemporâneo. Montaigne nos faz refletir sobre crenças populares. A experiência mostra, esse é um trecho do próprio texto, né? Abre aspas. A experiência mostra que há tanta diferença entre os homens quanto entre os animais de diversas espécies. Fecha aspas. Essa citação ela revela a consciência que Montaigne tem da diversidade humana, tanto física como mental ou moral, e também a sua recusa a qualquer forma de essencialismo. Para ele, não existe um modelo fixo do que é o homem normal, o que já antecipa debates modernos sobre inclusão, deficiência e capacitismo. Um outro trecho bastante emblemático trata das superstições e da relação com os sinais e mal-agouros. Abre aspas. É o efeito da febre do espírito do homem que persuade facilmente do que deseja. Fecha aspas. Aqui, Montaigne critica o desejo humano de encontrar sentido e propósito em tudo, mesmo onde não há evidência. Isso pode ser relacionado diretamente aos comportamentos nas redes sociais, onde boatos, teorias da conspiração, interpretações apressadas se espalham com enorme velocidade. Ele aponta um problema que ainda é muito presente, a dificuldade humana em aceitar a incerteza e o acaso. Além disso, um tom bastante irônico, Montaigne menciona astrólogos, adivinhos que lucram com a credulidade alheia. Abre aspas. Quem não preferiria, antes de cair nas mãos de um cirurgião ou de um engenheiro, do que nas de um astrólogo ou a de um mago? Fecha aspas. Essa frase se conecta com o debate atual sobre pseudociência, fake news, negacionismo científico. Montaigne defende uma abordagem mais empírica, próxima da racionalidade, da experiência concreta, valores fundamentais para o pensamento crítico atual. Agora a gente vai pensar de maneira mais clara como a proposta e os debates, as ideias do Montaigne podem dialogar com o contexto que a gente está vivendo. A visão medieval, muito presente na época do Montaigne, de que as deformidades físicas indicavam desvio moral, castigo divino, ainda encontram ecos em atitudes capacitistas atuais.
O ensaio de Montaigne nos convida a repensar como julgamos e tratamos corpos diferentes, lembrando que a diversidade é parte essencial da condição humana. Em tempos de pandemia, redes sociais, proliferação de crenças infundadas, teorias da conspiração, desinformação, a crítica de Montaigne às profecias permanece bastante atual. Seu ceticismo é um convite ao pensamento crítico, à verificação dos fatos antes de aceitar qualquer narrativa. A busca pelo controle em tempos de incerteza, a necessidade humana de dar sentido ao caos leva muitas vezes à criação de narrativas fantasiosas. Montaigne já identificava esse padrão no século XVI. Um comportamento psicológico que se mantém quando confrontamos com o incerto, as pessoas preferem explicações fáceis, mesmo que elas sejam erradas, do que admitir que certas coisas simplesmente não têm uma explicação clara. Pois é, os ensaios de Montaigne, para além de fazer uma reflexão sobre o contexto no qual ele está